Combate entre a caixa de som NEHC Airbox 2 contra a caixa de som Pulse SP512. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais grave? Qual das duas será que tem mais subgrave? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo, através do decibelímetro. Nisso, ao final desses 3 testes, eu irei te contar qual delas ganha esse combate e encerro o vídeo te contando a minha opinião sobre a sonoridade das duas. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer mais caixas de som para a gente poder fazer esse combate. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar com o duelo em área aberta com 2 decibelímetros. E no duelo em área aberta com 2 decibelímetros, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Mas independente do resultado, vendo as duas tocando a mesma música ao mesmo tempo, nas mesmas condições, qual te agradou mais? Vamos agora para o duelo de grave. 60 Hz. E no duelo de grave, por 4-1, vitória para a caixa de som NEHC Airbox 2. Com isso, temos um empate nesse combate, que antes de irmos para o duelo de subgrave e desempatarmos, caso você esteja pensando em investir em uma dessas duas, aqui na descrição tem o link de compra delas. Aproveita e já compra a capa de proteção que eu uso e recomendo nas minhas caixas de som. Dito isso, vamos para o duelo de subgrave e desempatar esse combate. 20 Hz. E no duelo de subgrave, com vitória absoluta por 5-0, a vitoriosa foi a caixa de som Pulse SP512. Com isso, por 2-1, a campeã desse combate também é a caixa de som Pulse SP512. Que independente do resultado, a minha opinião sobre a sonoridade da caixa de som Pulse SP512 é essa. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Então para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual. Já a minha opinião sobre a sonoridade da caixa de som NEHC Airbox 2 é essa. A equalização pré-programada dela que mais me agradou foi a equalização Classic. A equalização manual dela é boa, só que eu senti falta de uma equalização para os médios. Testando ela, eu estava sentindo que predomina mais agudo e médio. Então eu tentei, na equalização manual, diminuir o agudo dela. Porém, diminuindo o agudo, dá a sensação que falta alguma coisa. Parece que o volume fica fraco. Então talvez se tivesse uma equalização para os médios, daria para equalizar ela mais de acordo com o meu gosto. Então eu preferi ela com a equalização manual com tudo no máximo. Com relação à distorção,
Em algumas músicas, tanto no teste de potência quanto testando a bateria dela, eu percebi que ela distorceu em alguns trechos de músicas. Porém, nada muito exagerado. Acredito eu que se eu diminuísse um pouco o grave e o agudo, essa distorção iria sair. No teste de potência, seja de grave, subgrave e em área aberta, eu fiz o teste com ela conectada na energia. Já o teste de bateria, sem estar conectada na energia. Audivelmente, eu não percebi diferença dela conectada na energia, nem dela somente na bateria. Nisso, no teste de bateria, como foi quase 3 horas tocando música direto, eu consegui perceber nela subgrave, consegui perceber mais grave de ataque, então eu posso dizer que o grave dela e o subgrave fica ali querendo ser misto para ir para um subgrave mais macio. Não é aquele subgrave prolongado, mas é querendo ser um subgrave macio. Então eu acredito que para quem gosta de subgrave, ela vai agradar. Para quem gosta de grave, ela também vai agradar. Porém, o ênfase dela que eu percebi mais é no agudo. Ela joga o som bem longe, o que fica bacana para usar com microfone, para poder levar para uma beira de piscina e ficar escutando por causa da bateria. Mas lembrando, isso no meu gosto.